Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estou eu aqui fazendo o meu crochê, fazendo o meu cesto, minha encomenda e meditando na palavra do Senhor. É sempre bom a gente meditar na palavra do Senhor, né? E eu estou meditando na palavra de Jó, no livro de Jó. É uma palavra muito forte, onde Deus fala para Jó bem assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazem-mo saber se tens inteligência. Olha a pergunta que Deus faz para Jó. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Olha que palavra forte, se a gente for estudar e meditar nela. Deus, num determinado tempo, depois da aprovação de Jó, como todos nós sabemos, que Jó era um homem que morava na terra de Uz, um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então ele era um homem reto e íntegro e desviava-se do mal. E Deus conhecia ele, Deus conhece nossas vidas, Deus conhece nossa estrutura, Ele conhece nossos pensamentos, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, Ele conhece tudo. Então Ele conhecia Jó no profundo e no íntimo e sabia de tudo isso. Só que um dia o diabo começou a rodear pela terra e observou Jó e viu como ele era abençoado por Deus. Porque Jó era um homem muito abençoado, ele tinha terras, ele tinha animais, ele tinha uma família muito abençoada, ele tinha filhos. A Bíblia diz que ele era tão abençoado de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Todos. Então pense, como ele era abençoado por Deus. Ele, quando ele ia ofertar, ele ofertava já ofertando para os seus filhos, levava oferta para os seus filhos também, caso os seus filhos tivessem pecado contra Deus, feito algo contra Deus, porque ele era muito temente a Deus. E o diabo, observando isso, um dia chegou até Deus, né? E Deus questionou ele, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, então ele sabia que o diabo estava observando seu servo Jó. Então ele pergunta para o diabo: observaste meu servo Jó? E reto, íntegro, começou a conversar ali, dialogar e falar com o diabo e questionar ele. E o diabo pegou e respondeu a Deus: é claro que ele é reto, íntegro, temente a Deus, porque ele tem tudo isso, ele é próspero na terra, ele tem uma família, né, uma família, ele tem posses, tem dinheiro, tem animais, ele tem tudo isso. Então, ele claro que ele é temente a Deus. Então, ele fala assim: porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Então ele já era abençoado e o gado dele estava aumentando. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo. E Deus permitiu. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, para provar que mesmo Jó não tendo nada disso, ele continuaria temente a Deus. Então ele pegou e Deus falou: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti a tua face. Na verdade, essa é uma palavra, o diabo falando para Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti em tua face. E Deus responde para Jó: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e começou a fazer o que Deus permitiu que ele fizesse, porque o inimigo não pode fazer nada contra nossas vidas sem a permissão de Deus. Se nós formos temente a Deus, se nós deixarmos Deus guiar as nossas vidas, deixar Deus cuidar de nossas vidas, Deus jamais vai permitir que o inimigo faça algo contra a sua vida. Jamais. O diabo não pode fazer nada sem a permissão de Deus. E ali naquele momento Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó e tirasse tudo que ele tem, os filhos, os animais, tudo que ele tinha, para poder provar, para não provar, mas para ele ver que Jó continuaria temente a ele. Então o diabo tira os filhos, morre os seus gados, perde tudo suas terras. Chegou ao ponto de a sua mulher chegar para ele e falar: amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o que a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Então ali começa um processo de Jó com Deus. E ele começa, só que antes de tudo isso, Jó pega e fala:
fala: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó reconhece que tudo que ele tinha foi Deus que deu. A vida, tudo, todas as bênçãos era tudo permissão de Deus. Então ele reconhece, ele era grato que tudo que ele tinha era Deus. E se Deus deu para ele, Deus poderia tirar dele. E ele reconhece isso. Ele reconhece. Então, muitas vezes, nós, na nossa vida, não é assim. Nós passamos por momentos difíceis, nós não entendemos esses momentos difíceis em nossa vida, mas às vezes é Deus trabalhando em nossa vida, permitindo algo para nos ensinar. E esse foi o processo de Jó. Deus tirou tudo, permitiu que o diabo tirasse tudo dele, e ele começou a dialogar com seus amigos, começou a conversar, e chegou um momento que Jó começou, sim, a questionar. Por que estou vivo? Por que tudo isso? Começou a questionar a sua existência até. Começou porque ele começou forte, mas ele, de tanta aprovação, às vezes a gente pode nos desanimar, a gente pode questionar, porque nós somos falhos, nós somos humanos, e ele começou a fazer alguns questionamentos, e ele questiona até a existência dele. Ali ele ficou tão abalado, porque Deus permitiu depois que o diabo tocasse na sua saúde, começou a nascer úlceras na sua pele, ele ficou muito doente, só não permitiu que tirasse a sua vida. Então ele começou a questionar, ele ficou, abalado, emocionalmente. Só que daí, quando chegou a hora de Deus falar, dar um basta, chegou o momento de Deus dar um basta em tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Então o que Deus fala para ele? Jó, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber, e se tens inteligência. Jó, onde você estava quando eu formei a terra, quando eu formei o mundo, quando eu formei os céus e a terra, quando eu formei tudo, quando eu formei até você? Onde você estava, Jó? Eu sou antes de tudo isso, eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o eterno, eu sou poderoso. Então, tudo isso, perto da minha grandeza, todas essas provações não são nada. Eu posso terminar as suas provações, eu posso terminar tudo isso em um piscar de olhos, só com uma ordem, uma palavra minha, eu acabo com tudo isso, eu termino com tudo isso. Então Deus dialoga com ele, e fala com ele, e trata dele, e fala: Jó, eu sou Deus Todo-Poderoso. E o que acontece no final? Deus restitui tudo para Jó. Deus restitui tudo em dobro para Jó. Deus abençoa ele de uma forma tal que ele tudo que ele tinha, Deus deu em dobro para Jó. Então Deus, ele pega e dá filhos e filhas novamente para ele, dá animais, gados novamente, dá suas terras novamente. Então tudo que ele tinha, Deus dá em dobro a Jó. Então nós, assim como Jó, não devemos perder a nossa fé, reconhecer que Deus é o Deus de nossas vidas, sem Ele não somos nada, tudo que temos é Deus que permitiu. Sim, vamos passar por momentos difíceis, Deus permite que nós passemos por momentos difíceis, mas precisamos ter fé que no momento certo Deus vai abençoar, vai abrir portas, vai curar, vai agir aonde você mais precisa. Só não podemos desanimar e desistir, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia repleto de bênçãos, um final de semana abençoado na sua vida. Em nome de Jesus, amém.